Mateus 27, versículo 29. Mateus 27, versículo 29. Quando você vai achando aí, eu vou ler a partir do versículo 27, mas quando vocês vão achando, nós, enquanto igreja, fomos abençoados, contra baixo. Deus é bom, Deus tem sido com a gente já tinha uma caixa, agora a gente não deu contra baixo. Daqui a pouco chega um fascista para aperfeiçoar. Em nome de Jesus. Mateus 27, versículo 27 também. Diz assim: alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento, tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se ele fosse um cetro, ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe um caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Eu vou ler com você o versículo 29, que diz assim: teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro, ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, Rei dos Judeus! Talvez esse versículo ele não traga alguma referência para você. Quando a gente olha para esse cenário que a gente vê Jesus, nosso amigo, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Deus, sendo acusado e sendo colocado na posição de um dos piores criminosos da época, para sofrer a maior penitência da época, os soldados, além de toda essa circunstância, pegam ele, zombam dele, mudam a roupa de Jesus, colocam ele com a roupa como se fosse vermelha, escarlate. Logo depois colocam uma cruz, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pegam um caniço, colocam em suas mãos e começam a zombar dele. Quando eu perguntei ao Espírito Santo sobre o que ministrar nessa noite, ele me trouxe essa passagem e a gente precisa refletir sobre o que nos trouxe até aqui enquanto cristãos. Porque se a gente, eu já preguei isso antes, se a gente esquece a razão de estarmos aqui, talvez as circunstâncias da vida nos tirem da presença do nosso amigo. Quando a gente perde de fato o pilar, o que é quintessencial para a gente, na nossa jornada de fé, qualquer circunstância pode nos afastar de Cristo. Mas quando a gente mantém nosso pilar, a nossa rocha bem estabelecida dentro de nós, a gente entende que nenhuma circunstância, nada da vida pode nos afastar dele. Mas para que isso seja real, a gente precisa manter fixo na gente. Manter fixo na gente é trazer à memória a razão da gente estar aqui. Pelo Evangelho, a gente pensa por diversas vezes, circunstâncias da vida, pregações, quem a gente ouve, que nós estamos aqui por aquilo que Deus vai nos dar, pelo milagre, pela redenção, pela salvação, pela presença de Cristo, pela mudança de vida, pela cura que Ele vai proporcionar, mas de fato isso daí é uma etapa posterior. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo subiu uma cruz, não merecendo, pagando por um preço que não era dele, mas era nosso, nos trouxe de volta à mesa para que a gente fosse filhos e depois desta vida a gente pudesse se encontrar. Nós estamos aqui porque ele sofreu de uma forma que a gente não entende. Porque talvez você aprendeu assim como eu, que Cristo ele veio, se tornou humano, subiu na cruz, sofreu aquilo tudo,
Depois ele foi levado ao céu de novo, e lá ele agora se torna Deus novamente. Só que o preço que Jesus ele pagou, ele excede essa vida e também ultrapassa a vida dele. Quando Jesus ele está nas regiões celestiais, ele já não está mais como Deus. Jesus ele já não é mais em sua forma como o Yahvé que existia antes de vir para a terra. Quando Jesus ele vem para a terra, assume os nossos pecados, ele volta de novo para os céus, ele volta agora não mais como apenas um Deus, mas ele volta como ser humano. Ele abdica da sua forma divina, não só durante a vida eterna, não só durante a vida terrena, mas também em sua vida eterna. Jesus agora ele já não é mais só um ser humano aqui. Quando ele volta para o Pai, ele também volta com todos nós seremos. Qual a prova disso? Quando João Batista ele é assunto ao céu e ele olha para o trono e ele diz: eis aí o Cordeiro. Mas o Cordeiro de Deus foi anunciado aqui. Quando João Batista está, eu já falei isso algumas vezes, pregando, e vê Jesus passando, e Jesus passa e ele olha: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando a gente entende que o sacrifício de Jesus ele não teve uma duração de 3 anos, mas Jesus Cristo ele decidiu se tornar humano por toda a eternidade, a gente precisa lembrar por que de fato ele está na cruz. Jesus ele está na cruz com uma coroa de espinhos, que tem espinhos de aproximadamente 1 centímetro. Jesus ele está ali com o céu em suas mãos, e quando os soldados pegam o caniço e colocam nas mãos de Jesus, isso para eles tem um significado muito grande, porque quando Jesus ele é perguntado sobre uma mulher adúltera e Jesus tem que responder àquela civilização, aquele povo, Jesus ele faz uma pergunta depois de fazer a pergunta chave que a gente entende, quem tem pecado tira a primeira pedra, mas Jesus ele vai fazer uma pergunta posterior: o que vocês foram ver no deserto? Foram ver por acaso um caniço quebrado? O caniço ele é um dos símbolos do governo de Roma que está sobre a localidade dos judeus. Quando Jesus ele está falando: vocês não estão sendo governados por alguém que tem um caniço, ou seja, Jesus ele está dizendo: quem governa vocês não é o povo romano, vocês não estão sob a jurisdição dos povos romanos. Vocês, ainda que estejam subjugados a ele nesse tempo, vocês estão sobre a ordem do grande eu sou, o grande Yahvé. Então, quando os soldados romanos pegam e colocam o caniço na mão de Jesus, ele está dizendo para Jesus naquela circunstância: agora, no seu auge, você se tornou um governador romano. Só que Jesus ele não está nessa posição para ser um governador terreno. Jesus, nessa circunstância, estão zombando ele, mas ele está dizendo para a gente: o nosso reino não é aqui, nós não estamos aqui, e ainda que tentem zombar vocês, dessa forma, lembre-se que vocês não foram chamados para viver nessa terra e nem para reger conforme essa terra manda. Vocês estão sendo redimidos para alcançar aquilo que a vida eterna tem para vocês, e vocês só podem alcançar isso através de mim. Então suportem como eu suportei toda a zombaria se for necessário. Vocês não foram chamados para ver o caniço quebrado ser agitado no deserto. Os soldados romanos estão zombando de Jesus, mas Jesus ele nos traz a memória que talvez a gente perdeu durante a nossa jornada enquanto cristãos, que lá atrás ele já tinha dito para aqueles que estavam à sua volta sobre o que João Batista tinha feito no deserto. Vocês não foram chamados para ver o caniço quebrado no meio do deserto. Então os discípulos que estão vendo essa circunstância de Jesus sendo humilhado, com o caniço em suas mãos, eles estão lembrando: nós não fomos chamados para isso. O que ele está passando agora não é para esse tempo, mas para nos alcançar em toda a eternidade. A gente precisa lembrar que o sacrifício de Jesus é para que a gente tenha alcançado algo que só ele pode. Mas uma vez que nós entendemos isso, que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós também precisamos lembrar que se o mestre ele foi humilhado, se o mestre ele foi violentado, se o mestre ele foi agredido, quanto mais nós que somos servos. Então, uma vez que o nosso mestre ele foi zombado, também nós precisamos aprender a ser zombados.
aprender a sofrer por um tempo, nós precisamos aprender que a razão de caminharmos aqui não é para aquilo que nós recebemos aqui, mas sim por um encontro que nós teremos com o nosso Pai na eternidade. Então, uma vez que você lembrou disso, que a razão da nossa jornada com Cristo não está ligada sobre aquilo que nós vivemos aqui, a alegria que nós temos aqui, ela se torna passageira. O dinheiro que nós temos aqui se torna também passageiro. Aquilo que nós enfrentamos de dor aqui também se torna passageiro. Aquilo que fazem contra a gente aqui também se torna passageiro. E como alguém disse para mim, a alegria é uma efemeridade e a dor também é uma efemeridade. Porque uma vez que eu estou em Cristo, eu lembro de todas as coisas hão de se passar, menos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é eterna. Qual é a palavra do Senhor? Resistir até o fim, porque no fim herdarei para vós a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, aquele que conseguir resistir até o fim, ouvirão de mim: vinde a mim, filhos benditos de meu Pai. Qual é a razão de estarmos aqui? É que breve nós ouviremos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A razão de estarmos aqui nesse domingo não é porque nós precisamos de um milagre, é porque o milagre que nós precisávamos já foi realizado na cruz do Calvário, e hoje nós temos acesso à vida eterna por conta de Jesus. Então, se hoje o mundo acabar, nós encontraremos com o nosso Redentor nas regiões celestiais, entendendo que tudo que nós passamos aqui foi necessário, mas nós alcançamos a mesa para cearmos junto com o nosso Pai. Então, as circunstâncias daqui, elas são passageiras. E você só está aqui porque num grande dia nós o veremos. Veremos a presença de Deus. Porque apesar de toda a dor, apesar de todo o sacrifício, apesar de nós não entendermos algumas coisas, apesar da gente olhar para as circunstâncias e não percebermos o valor dessas circunstâncias, nós lembramos que a razão da nossa fé se chama Jesus Cristo, e é por conta dele que nós caminhamos, é por conta dele que nós nos alegramos, é por conta dele que nós celebramos a vida, é por conta dele que nós nos alegramos com os familiares que temos à nossa volta, mas é por conta dele que nós não abandonamos a presença dele por conta de qualquer outra coisa. É por conta dele que nós lembramos que não há nada que tenha tanto valor como a presença dele. Então, qual é a razão de estarmos aqui? É porque o nosso Senhor, ele foi humilhado, ele foi agredido, ele foi zombado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, Deus. E ele nos mostra dentro dessa circunstância que, apesar de fazer alguma coisa contra ele, apesar de projetarem nele um governo humano, ele está dizendo para a gente nessa circunstância: lembre por que você está aqui. Porque se fosse nós nessa circunstância, a gente já estaria morrendo. Eu não preciso passar por isso, eu não mereço isso daqui. Esse povo não vale o sacrifício que eu estou passando e eu vou embora daqui. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, ele não é isso. Porque mesmo sem merecer, e aí existe um dos textos mais amplos do Novo Testamento, que está em Romanos, que mesmo sem a gente merecer, mesmo se a gente valer 10 centavos, mesmo sem aquele povo perceber qual é a razão, Jesus Cristo estava na cruz, suportando por nós, para que a gente tivesse acesso à vida dele. Romanos 5,8 diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E aí nós precisamos lembrar que nós não merecíamos, mas ainda assim Deus enviou seu Filho. Qual é a razão que nós temos para desistir? De verdade, busca aí algo dentro do coração. Se você lembrar que Jesus Cristo, ele subiu na cruz por nós, foi açoitado por nós, suportou na cruz por nós, o cordeiro que era possível amar, sem gritar por dor, sem falar nada, sem murmurar quieto, carregou a cruz por nós.
foi zombado sem merecer ser zombado, mas mesmo assim não falou nada para aqueles que zombavam dele. Foi humilhado, tiraram a sua roupa, colocaram depois de toda essa zombaria uma nova roupa sobre ele. Os soldados romanos, eles tinham um limite de açoites para dar num condenado, um valor aproximadamente de 40 chicotadas, e eles paravam no 39. Então vamos dar uma pausa, beber água e voltar de novo no céu. Como alguém está dizendo, eu não posso ultrapassar essa limite porque a lei me proíbe, mas eu vou aproveitar as brechas da lei para te causar o máximo de dor possível. E ainda assim, dentro desse cenário, Jesus Cristo ele ficou quieto, suportando por nós. E aí é uma pergunta que nesse texto ele grita para a gente, diante de toda essa atrocidade, qual é a razão, a justificativa para você falar para Jesus que não vale a pena sofrer por ele? Qual é a justificativa que nós temos nesse tempo? Porque a gente pode achar justificativas para todo mundo, para qualquer pessoa, para mim. Você pode falar para mim, pastor, está difícil, a dor, a luta, não sei o que problema, e eu vou entender. Não entender, vou entender. Mas para Jesus não tem. Porque Ele sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, e aí diante dessa situação, qual a desculpa que a gente pode dar para Jesus? Fala, Jesus, a vida está tudo difícil. Pode seguir agora não, depois não. Jesus há tanto problema, tanta enfermidade, tanta conta para pagar, tanta gente falando de tanto problema. Jesus, será que vale alguma justificativa que faça com que Jesus entenda? Ele assim, não, a gente entende. Quando ele sabe que a cruz não paga isso dele. Quando a gente esquece a razão de estarmos aqui, a gente passa a pensar que as nossas desculpas, as nossas falas, as nossas falácias justificam a nossa ausência do nosso Senhor, do nosso culto. Justificam a gente ficar longe do horário de culto, justifica a gente ficar longe de um momento de oração, justifica a gente ficar longe de uma leitura bíblica, justifica a gente ficar longe de um momento de devocional, onde ninguém vai nos obrigar a estar lá, mas a gente decidiu estar lá dizendo, Jesus, eu vim aqui para te adorar. Como se a gente tivesse alguma razão, alguma lógica para falar para ele que vale alguma coisa para justificar, ponderar o nosso afastamento da presença. Se você pensava nisso, eu quero te lembrar do Espírito Santo de Deus, que não há. É por isso que Jesus ele não insistiu com ninguém que quis ficar perto dele. Quando alguém ia para longe, Jesus ele não obrigava a pessoa a ir. Porque Jesus ele sabia que as decisões que nós tomamos são decisões que, ainda que a gente diga ser inconsciente, é uma decisão clara. Porque nós somos seres inteligentes, não é? Ninguém aqui é maluco. Então a gente pode achar justificativas para as nossas decisões somente para afagar o nosso ego, mas a gente lá no fundo a gente sabe a razão das nossas decisões. E aí nessa noite o Espírito Santo nos traz a nossa lembrança que, diante desse cenário que a gente já entendeu com maturidade, que as nossas decisões elas precisam ter em sua nossa consciência a razão de estarmos aqui. Quando nós não estamos aqui na presença do Senhor, nós decidimos que aquilo que Ele sofreu na cruz não vale o nosso sacrifício. A gente precisa lembrar que uma vez que decidimos permanecer com Ele, nós precisamos trazer a nossa memória que uma vez que aceitamos o sacrifício dele, nós participamos da cruz. Porque a palavra do Senhor para nós é: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga. E aí Jesus ele é bem objetivo, pegue a sua cruz e siga. Não adianta olhar para o outro e falar, eu não vou te servir porque fulano não fez isso. Jesus falou para você pegar a tua cruz. Pega a tua cruz e siga ele. Esquece o outro, esquece que o outro não fez, o outro deixou de fazer, o outro ele vai fazer. A responsabilidade é sua, não, a responsabilidade é minha. Jesus ele está dizendo, cada um tem uma demanda comigo. E eu dou o peso maior porque cada um pode suportar. Uma vez que nós estamos com ele, pega a sua cruz. Qual é a sua cruz?
talvez abdicar de alguns relacionamentos, talvez abdicar de um certo conforto financeiro que você quer, talvez abdicar de um certo tempo que você quer, talvez abdicar de certas falas que você tem, talvez abdicar de alguns comportamentos que nós temos. Não sei qual é a cruz de cada um, mas nós, como seres humanos, temos demandas que nós precisamos abdicar para servir a Jesus. Porque não dá para servirmos a Jesus com as nossas vestes. Porque os soldados pegaram Jesus e colocaram uma vestimenta que não cabia Jesus. Nosso erro é que a gente quer servir a Jesus com uma vestimenta que não é Jesus. A gente quer servir a Jesus com um comportamento que não é Jesus. A gente quer servir a Jesus com o nosso pensamento que é certo para servir a Jesus. Só que servir a Jesus implica em servir a Jesus com as vestes dele, com o comportamento dele, com a forma que ele define que os seus discípulos devem ser. Quando Jesus ele pega os seus discípulos e fala, vocês estão numa missão, Jesus ele fala, não levem nada a vocês. Vocês vão com essa veste que caiu, com a mesma sandália, não levem nada além disso, porque eu vou suprir aquilo que vocês precisam. Jesus ele estava ensinando a eles e a gente que servir a Jesus implica obedecer a qualquer coisa que ele faz. Mas eu entendo, eu tenho dinheiro, eu não mandei você levar dinheiro sobressalente, eu mandei você ir com o que você tem. Não, mas eu não entendo, eu quero ter esse tipo de experiência, eu não mandei você ter esse tipo de experiência, eu mandei você viver conforme a minha palavra, e a minha palavra diz para que vocês tenham uma reputação ilibada, tanto com os de dentro, também com os de fora. Eu mandei para que vocês sejam meus discípulos, abdicando de certos comportamentos, não andei na roda dos escarnecedores. Eu mandei para que vocês sejam meus discípulos, dizendo não perca tempo com vãs discussões que não levam ninguém a nada, a não ser a abdicar daquilo que o Senhor tem para a gente. Jesus está nos lembrando, dentro dessa passagem, um discípulo, ele serve ao seu Senhor. Sabe por que Jesus está na cruz? Porque ele, percebendo que nós nos distanciamos do seu Pai, se entregou por nós. Disse para seu Pai, aí a velha, estou ali, para me mandar. Obedecendo o direcionamento do seu Pai, ele sofre tudo que ele precisa sofrer. Porque nas suas maiores orações ele diz, Pai, se não for, afasta-me desse cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Jesus ele está nos ensinando, não era bem isso que eu queria, mas como é o direcionamento do Senhor, eu vou fazer. Jesus ele não está com medo da cruz, porque até Pedro foi corajoso, e Pedro era nervoso para com a cruz. Quando falava de cruz, Pedro logo pegava uma espada, não vai para lá, porque não é para isso que tem que ir. Pedro não queria a cruz de jeito nenhum, mas Pedro ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Tão corajoso que ele estava naquela época. Eu não vou morrer igual Jesus. Vira esse negócio aí porque eu sou digno de morrer com ele. Jesus ele não tinha medo da cruz. Qual era o medo de Jesus? É aquilo que a gente às vezes não tem medo. Jesus ele quando se aproxima de Deus, ele está com medo de ficar longe do seu Pai. Ele está dizendo, eu não consigo ficar longe do Senhor. Eu não consigo ficar longe da tua presença. Eu tenho medo, eu tenho pavor de não ter a sua presença comigo. Então, se possível for, me afasta desse cálice. Jesus, eu sou santo com esse medo. A gente às vezes se distancia de Cristo sorrindo. Isso só mostra que a gente não entendeu de fato o que é ele. Porque se a gente entendesse como é ficar longe do nosso Pai, qualquer probabilidade da gente se distanciar, a gente correr dos pés dele, como filho pródigo, dizendo, Jesus, eu não mereço, mas me perdoe, porque em algum momento eu preciso ficar longe de ti. Quando a gente pensa em ficar longe do nosso Pai, a gente esquece a razão de estar. E aí Jesus, em sua fala na cruz, ele diz, porque tu me desamparaste. E o seu maior medo, que era ficar longe da presença de Cristo, Cristo, ele absorve todos os nossos pecados, e nesse momento Deus, sendo um Deus justo, que é um dos 12 atributos de Deus, ele se distancia por alguns momentos de seu filho. A gente vem para cá
E a gente precisa lembrar que nós não estamos aqui à toa. Pode ser bonito, pode ser lindo, mas. E a gente vai trabalhar para isso, a gente vai criar isso para que seja sempre o melhor possível, mais confortável possível. Para que a gente alcance mais pessoas, cresça cada dia mais, tenha uma estrutura melhor, faça mais ações para quem precisa. Mas a razão de estarmos aqui é porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A razão de estarmos aqui é porque nós amamos Jesus Cristo. Então não importa as circunstâncias, não importa o que a gente faça, qual é o pilar da nossa jornada com Cristo. É que Jesus Cristo nos alcançou e nos redimiu sem que a gente mereça. E por conta dele nós estamos aqui para adorar a Ele, celebrar a Ele, engrandecer a Ele, dizer para Ele que não importa as circunstâncias, nós permaneceremos com Ele, que não importa o governo que tenha, não importa o que façam com a gente, não importa o que aconteça na nossa expectativa, a nossa profissão é dizer para Ele: eu permanecerei te adorando. Uma vez que a gente entende isso, qualquer circunstância, qualquer ambiente é um ambiente da presença de Deus. E nessa noite eu queria te lembrar isso. Quando ele está ficando. 2023, daqui a 2 horas. Tropeçou, a gente chega no 2023. Caiu, levantou, a gente já está no carnaval de 2023 de novo. E sabe qual é o louco disso? É que se a gente não vigiar, a gente vai ver o automático mais ou menos. E isso implica em não conhecer a Cristo de fato também. Então, nesse ano, lembre a razão de você estar com Cristo. Talvez todo dia, coloque um lembrete no seu celular. Glória a Deus por essa tecnologia. Coloque um lembrete no seu celular. Lembre-se a razão de você estar aqui. Um versículo que te lembre que você está aqui por conta de Jesus Cristo, que subiu na cruz do Calvário, sofreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, e por conta dele nós estamos aqui aguardando a segunda vinda dele, para que a gente veja ele vindo dos altos céus, como ele subiu, porque foi essa palavra para aqueles que estavam vendo Jesus subindo. Então essa é a razão. Então nesse ano que vai se iniciar, seja cristão. Não termine o ano da mesma forma que você vai iniciar. Dentro dessa semana, a gente está consagrando o 23, no dia 31 a gente vai estar orando também. Coloque 3 objetivos para você no próximo ano. Queira Deus que seja mais objetivo espiritual do que materiais, mas decida ser cristão. Para que qualquer pessoa que veja a gente, talvez não reconheça. Eu estava conversando com a Suzana, vindo para cá, e eu falei assim: cara, tem horas que eu não gostaria de ser cristão. Horas que eu não queria ser pastor, tem horas que o sangue do meu pai chama, eu queria não ser, só para poder dar razão ao sangue do meu pai, para poder brigar em paz, reclamar em paz, fazer uma coisa que não pode em paz, mas eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou falar: o cristão, pastor. Então, glória a Deus, por isso que a gente permanece aqui. Mas é a loucura, mas é o Pedro que mostra que está acontecendo. A gente olha para Pedro bravo, João também, que é o apóstolo do amor, mas é um dos que disse: Deus não deu poder para a gente queimar essa cidade inteira. Era um também que estava nessa fase. É todo amor lá no final, mas teve uma fase dele que ele queria matar todo mundo. Pedro era um amor no final. Aceita a repreensão de Deus na frente, todo mundo quieto. Mas lá atrás brigar, reclamar. Todos nós passamos por essa fase. Não é Jesus. Vai passar. Mas isso é um indício de que Jesus está dizendo: vocês vivem o processo. E se vocês se entregarem de fato a mim, vocês vão ver que no fim das coisas são bem melhores do que isso. Aleluia, Jesus. E que ainda que você não entenda nesse momento, no final você vai perceber que valeu a pena cada etapa. Então, para esse novo ano, lembre por que você está.
Vai ter dias que você vai querer desistir. Vão ter meses que você vai falar, Jesus, não, Jesus, eu vou me afastar, depois eu volto, mas eu não preciso estar aqui, eu não consigo estar aqui, não dá. Vão ter dias. Mas se você olhar para ele todos os dias, você vai lembrar que vale a pena suportar, porque permanecer com ele. Porque ainda que a gente chore, ainda que a gente reclame, o choro tem uma duração determinada. Porque é o que a palavra diz. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem na convenção. E a nossa alegria ela está condicionada à volta do nosso Jesus. Oh, aleluia! Na célula a gente estava conversando com os homens que loucura seria a gente subir no avião e o piloto ele ser alguém cristão e a gente está lá sem poder falar, Jesus me salva, porque o piloto já foi. Mas que loucura, né? A gente pensa essa doideira, mas nessa noite a gente pode colocar a nossa cabeça no travesseiro e a gente não acordar. E aí são duas opções, a gente acordar como Jesus falando, chegou, né? Deixa eu falar. Ou outro ser dizendo, bem-vindo! Não era para você estar aqui não, mas você não vigiou, então vem lá. Esse seu Satanás.